Irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês aqui nesta classe da nossa escola dominical. Que bênção ver a nossa classe bem cheia, os irmãos aí, a presença dos queridos irmãos. Espero que também seja a classe bem participativa com a lição que nós vamos trazer hoje. A nossa classe tem estudado aqui o livro do profeta Isaías. Vocês estão espertos, viu? O livro do profeta Zacarias. Isaías, nós fizemos um estudo aqui às quartas-feiras, ficamos 2 anos estudando o profeta Isaías. Está bem cravado na minha mente o livro do profeta Isaías. Mas se eu falar Isaías, vocês me corrigem como aconteceu aqui. O livro do profeta Zacarias, são 14 capítulos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Nós estamos dentro da 4ª visão das 8 que o Senhor Deus deu ao profeta Zacarias. Então nós damos as boas-vindas para todos vocês, a classe está cheia. Hoje nós temos a alegria de ter a presença da nossa irmã Fernanda, que participa conosco nesta classe pela primeira vez, né, Fernanda? Seja bem-vinda. Fernanda me disse que ela já frequentou essa igreja aqui quando era criança, participou da escola dominical. Então eu não quero aqui fazer uma soma para saber a idade da irmã. Mas como a nossa igreja vai completar 39 anos, e ela participou como criança, essa igreja tem história, meus irmãos. E nós não podemos rejeitar a história desta igreja. Eu estou aqui apenas há 14 anos nessa igreja, cheguei para cá como seminarista. Passei aqui meu período de licenciatura e estou há 12 anos no ministério ordenado. Então, 14 anos, a igreja vai fazer 39 anos, então a igreja tem uma história. E é tão bom quando a gente ouve aí testemunho dizendo, olha, eu participei dessa igreja aqui na escola dominical quando criança. E hoje a Fernanda está conosco aqui. Então, minha irmã Fernanda, seja bem-vinda. Eu creio que nós não temos mais ninguém visita pela primeira vez, né? A nossa querida irmã Romilda não é visita pela primeira vez, já esteve aqui conosco, mas nós damos as boas-vindas, tá bom, minha querida irmã? Sinta-se à vontade. Livro do profeta Zacarias, não Isaías. Vamos lá, capítulo 3. Eu vou ler o texto e depois vamos fazer um comentário rapidamente do capítulo 1, 2, para você entender o porquê o capítulo 3. Eu não sei se eu vou chegar até o final do capítulo 3, tá bom, meu irmão? Tamanha informação, as informações que nós temos aqui. Mas eu vou ler todo o capítulo agora. Semana passada nós tivemos aqui um intervalo das aulas sobre Zacarias, porque o nosso querido irmão Robson nos substituiu aqui nesta classe com a palestra sobre vida financeira. E foi uma bênção, eu sei disso. Eu já tinha ciência do que ele iria falar e depois acompanhei a palestra, que ficou gravado a palestra, e eu fui muito abençoado. Quantas instruções que nós precisamos, como cristãos, observar na nossa vida secular, né? Porque nós entendemos que na teologia reformada não há essa dicotomia de vida espiritual e vida secular. Tudo é sagrado diante do Senhor Deus. É vida espiritual quando nós estamos aqui e é vida espiritual quando eu estou lá no meu trabalho, agindo, recebendo meu salário, pagando minhas contas, fazendo compra. Tudo é sagrado diante do Senhor Deus. Então, que o Senhor Deus continue abençoando o nosso irmão Robson. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. O título aqui na minha Bíblia está a 4ª visão. E aí o foco aqui é o sumo sacerdote Josué. Mas nós vamos ver uma outra pessoa aqui também. Mas o texto diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito
que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Prostou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, até porque acabou o capítulo 3. Bom, irmãos, nós entendemos que o livro do profeta Zacarias, profeta menor na categoria dos escritos dos profetas, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Zacarias está enquadrado dentro dos profetas menores, aqueles que escreveram resumidamente. Dentre os profetas menores, Zacarias é o que mais escreve. Ele é menor, mas escreveu, na nossa tradução aqui, na língua portuguesa, ou no português, a divisão deu 14 capítulos. Então isso significa que ele é um profeta menor, mas que escreveu mais do que os outros profetas menores. Eis aí a distinção de profeta maior e profeta menor. Profeta maior é porque escreveu muito. Você pegar aí o livro do profeta Isaías, 66 capítulos. Profeta Jeremias, Ezequiel, escreveram muito. Mas os profetas menores foram aqueles que escreveram resumidamente. E Zacarias é enquadrado nesse, tá bom, meus irmãos? Então, dentre os profetas menores, Zacarias é o que mais nós vemos a profecia messiânica. Todos eles nós encontramos profecia messiânica, mas o livro do profeta Zacarias dá uma ênfase, assim, bem acentuada. A teologia cristológica é tão evidente aqui no texto, e o babilônico, depois de 70 anos, estamos em Jerusalém, esse povo está em Jerusalém, a cidade precisa ser bombada e o templo queimado. E esse povo está desanimado no templo. Há muitos desafios, haviam inimigos físicos, Satanás se opondo à obra do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é muito significativo. Paulo entendeu que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses seres que vêm, se levantam para se opor à obra do Senhor Deus. E no meio do povo, que é mais desafiador. Então o povo estava desanimado, o povo não queria muito se envolver na obra do Senhor, então eles tomaram uma decisão de investir mais na sua vida pessoal. Olha, vamos investir em nós, vamos ganhar dinheiro e vamos construir a nossa casa, e vamos viver a nossa vidinha lá dentro da nossa casa, dentro da nossa, vou colocar entre aspas, 4 paredes, nós e a nossa família. Essa questão de o reino de Deus, o investimento na obra do Senhor, vamos ver quando der tempo. E aí então o Senhor Deus tem que levantar os profetas para, primeiro, chamar o povo à sensatez, um arrependimento, uma conversão de ideia, uma renovação na sua mente, e segundo, dizer, olha, eu estou com vocês, eu não abandonei vocês apesar do caos de vocês. E aí então nós temos aí no capítulo 1 a primeira visão, que vocês devem ter visto aí, que quando o Zacarias, numa única noite,
vai ter 8 visões, numa única noite. E a primeira é que existe um vale profundo. Neste vale profundo há murteiras e há um homem montado num cavalo, um cavalo vermelho. Nós já passamos aqui. E atrás deste homem montado no cavalo vermelho há outros cavalos. E a nossa interpretação é que este homem é o próprio Senhor Jesus no meio do povo, simbolizado pelas murteiras. O povo está num vale, não está no monte. E o vale significa desânimo, significa luta, significa falta de encorajamento. Mas o homem montado no cavalo está lá, e o cavalo é símbolo de batalha. Vocês viram aqui que repetidas vezes nós temos as palavras dizendo, Senhor dos exércitos. Alguém que se levantam. E 4 ferreiros. Os 4 chifres nós interpretamos que são 4 autoridades governamentais, autoridades constituídas na terra, e que são governantes que se opõem à obra do Senhor Deus, que o povo não tem muita liberdade, e não estão de acordo com a vontade do Senhor Deus. E aí o Senhor Deus levanta 4 ferreiros, e os 4 ferreiros é para quebrar os 4 chifres. Isso mostrando que para cada autoridade que se levanta nesta terra, que se opõe à obra do Senhor, o Senhor Deus tem um ferreiro para quebrar esse chifre. Nós tiramos lições para nós aqui, quando nós analisamos aí a nossa nação, os governantes que nós temos. Por mais que a gente tenha, eu acho que ainda tem, né, a liberdade de protestar, eu acho que tem, não sei. A gente fica até com medo de falar, porque a gente não pode nem mais criticar a autoridade constituída, porque eles se consideram Deus na terra. Porque eles se acham juízes finais na terra. Mas para cada autoridade déspota, autoritário, o Senhor Deus tem um ferreiro para quebrar. E nós temos visto isso acontecer nos dias de hoje. E a terceira visão, meus irmãos, foi o último estudo que nós tivemos aqui, foi aquele episódio que alguém saiu com um cordel para medir Jerusalém, para começar a construir, e o Senhor Deus disse, não, a minha cidade não vai ser medida por mãos de homem. Eu é que vou medir a cidade. A cidade vai ter uma medida que ultrapassa a visão de vocês. Vocês têm uma visão muito horizontal, e a minha visão é vertical. Eu enxergo além, os meus pensamentos são além dos pensamentos de vocês. E nós vimos aqui que isso estava se referindo à igreja atual, Jerusalém espiritual, não só a Jerusalém física. Louvado seja Deus por isso. Foi a última lição. Hoje eu quero ver a 4ª visão com vocês. A 4ª visão, meus irmãos, estarrecedor. Agora é apresentado um servo do Senhor, que é símbolo do povo, e que nós vamos ver o opositor, o acusador da obra do Senhor. Isso é para mostrar, meus irmãos, que nós estamos aqui neste mundo isentos. Você não tem ideia, os opositores que estão por aí para neutralizar o avanço missionário, o avanço da igreja. O que nós temos de opositores? Então nós precisamos aprender sobre isso, tá bom? Então, eu sei que é escola dominical, vocês ficam tudo atento, ouvindo. Eu estou numa vantagem porque, claro, é a minha responsabilidade. Eu já analisei o texto, eu já preparei toda a aula aqui, então eu estou numa vantagem de vocês. Mas eu não posso ser um professor que só fico falando aqui. Então, é participativo. Vocês, como alunos, podem participar, porque vocês podem enxergar no texto, talvez algo que eu não enxerguei. E aí você pode dar a sua opinião, tá bom? Então, é só levantar a mão pela ordem e a gente, então, concede aí a palavra. Então, vamos lá para o nosso texto, meus irmãos. A primeira aqui, a visão que Deus dá ao profeta, é a visão de Josué e de Satanás. Quem tinha dúvida que Satanás agia no Antigo Testamento, aqui é uma prova que ele age. No Novo Testamento, meus irmãos, é bem mais evidente a ação de Satanás. Vocês sabem disso. As manifestações visíveis de Satanás é bem mais evidente no Novo Testamento. Na verdade, no período dos evangelhos. Mas isso não significa que ele não agia no Antigo Testamento. Ele estava lá o tempo todo. Aliás, ele começou a agir lá no Jardim do Éden. Nós sabemos.
Então vamos ver aqui uma cena no versículo 1 e 2. E a cena que Deus dá ao profeta é uma cena aqui do tribunal celeste. Isso aqui me faz lembrar, meus irmãos, isso, exatamente, minha irmã, Jó, quando Deus, conversando com Satanás, e mostrando, o Senhor Deus mostrando para Satanás que ele é soberano sobre todas as coisas. Não precisava fazer isso, mas para nós foi apresentado isso, que Satanás está debaixo das rédeas ou da corrente do Senhor Deus. Isso é para mostrar que o povo não tem que ter medo de Satanás e de seus anjos. O que nós devemos ter é coragem para resistir, e ele fugirá de vós. Então, o nosso temor é a Deus, não a Satanás, ainda que é um ser terrível, sabemos disso. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus criador, soberano sobre todas as coisas. Eu estou falando isso porque, às vezes, para o pastor parece que a gente vê em alguns irmãos que tem mais medo do diabo do que de Deus. Tem mais temor a Satanás do que a Deus. E que é isso, irmãos? Satanás é um ser criado, é um anjo caído. Agora, o Senhor Deus, nós precisamos ter uma visão mais clara de quem Ele é. Vamos lá então ver a cena do tribunal celeste aqui, ou celestial. Deixa eu ler novamente o versículo 1 e 2. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Deus aqui mostra para Zacarias, que é o profeta. O qual, Josué, estava diante do anjo do Senhor. Não preciso interpretar para vocês anjo do Senhor aqui com letra maiúscula. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Parece então que Satanás é de esquerda. Ele vem para a mão direita para querer derrubar o sistema. Então a esquerda é sempre assim, tenta derrubar a direita. Então ele vem para a mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Meus irmãos, quando eu analisei mais profundamente essa parte aqui, como que eu exaltei o Senhor Deus, de saber que eu e você, nós temos um Deus que é por nós, que é um Deus que batalha, o Senhor dos exércitos. Eu não tenho forças para enfrentar esse ser maligno, mas o Deus que eu tenho, Ele é poderoso para me capacitar a resistir às astutas ciladas dEle, na minha vida e na minha família e na igreja. Então, quem repreende o diabo, meus irmãos, o Satanás, é o Senhor. Só que me faz lembrar de Judas 9. Esse negócio de você dizer, eu te repreendo. Bom, você pode repreender se você estiver debaixo da autoridade do Senhor Deus. Mas seja humilde e diga, olha, o Senhor te repreenda. É mais bíblico. Então aqui nós temos Josué, é o que Zacarias vê, ele disse aí. E Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote. Meu irmão, muito obrigado, diácono. Não confunda Josué aqui com aquele Josué que entrou na cidade prometida lá, tá bom? Senão você vai ficar aqui, esse Josué aqui é o sucessor de Moisés? Não, não é ele, tá bom? Só essa observação. Porque fica falando Josué, você conhece mais Josué, o Josué que nós temos o livro dele aqui. Não é esse. Aqui é um outro Josué. E o nome é significativo, meus irmãos. Jejua. Depois vocês pesquisam aí. E aqui Josué é um símbolo de representação, ou a representação do povo de Deus, que é Jerusalém. Vocês viram ali. Então, guarda isso. O que Zacarias está vendo é um sumo sacerdote que é símbolo do povo de Deus. Então, o que está sendo dito sobre Josué, está sendo dito para o povo. Tanto da antiga aliança e agora a aplicação para nós aqui no final, nós da nova aliança. E Satanás, eu não preciso te dizer qual é a categoria dele. É o que ele faz desde o início da criação. Ele é enganador, ele é opositor, ele é acusador. Meus irmãos, essa é a missão dele, desde que ele caiu. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser isso. Não há firmeza de verdade nele, porque ele é o pai da mentira. Não tem como retroceder isso. Então aqui está Satanás, o acusador. E a cena é
o Senhor repreendendo Satanás. Que cena bonita, hein? Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, na teologia reformada, que é a nossa tradição aqui, isso aqui está claro, meus irmãos. Deus é soberano sobre Satanás. Não há uma força em Satanás no pé de igualdade de Deus, que os dois ficam lutando e de vez em quando o diabo quase vence Deus. Mas aí é Deus, né? No finalzinho, na prorrogação, Deus já cansado, ele consegue derrotar Satanás. E aí o Senhor Deus vai, até que enfim que venci. Que isso, meus irmãos? Nós estamos falando aqui de um ser todo-poderoso, que tem o diabo nas mãos, acorrentado, que Satanás só vai fazer aquilo que Deus permitir. Sim, deixa eu pegar o microfone, porque como está gravando, e hoje, excepcionalmente, está sendo transmitido também no nosso Instagram. Alguém me avisou aí. Então, para sair aí a voz, minha irmã Efigênia, cadê o microfone sem fio? Está aqui, toma, diácono. Muito bem, deixa eu ligar aqui para você, que aí fica fácil. Vai lá, irmã Efigênia. Aqui na nota de rodapé, tem uma referência a Esdras 5:2. Vai falar de Jesua. Então, que é Josué. Seria esse Josué? Exatamente, é esse mesmo aí. Esdras capítulo 5, versículo 1. Exatamente, é a referência que é dado a ele aí, tá bom? Mas não é o Josué lá, sucessor de Moisés. Sim. Ok? Muito obrigado, minha irmã. Então, vocês perceberam aqui que o acusador, que é Satanás, representa aqui, meus irmãos, por incrível que pareça, acusações legítimas, aparentemente. Por quê? Porque, de fato, Josué é um pecador. Se ele representa o povo não é pecador? Claro que é. Então, o diabo aproveita esta legitimidade de que o povo peca e chega para acusar. Porque ele é, como é que eu vou dizer? Se Jesus é um advogado diante do Pai de defesa para defender os seus, o diabo é um símbolo, ainda que a Bíblia não diz isso, um advogado de acusação. Ele vem para acusar, ele vem para apontar o erro. Ah lá, aquele pastor que fica falando do Senhor lá na terra. Ah lá o que ele está fazendo. Diante de Deus, ele acusa. E às vezes, meus irmãos, nós falhamos mesmo. Alguém aqui já ficou nervoso alguma vez e falou palavrão? Adivinha diante de Deus quem é que está lá para dizer, ah lá o boca suja. Vocês estão entendendo? Então, contudo, meus irmãos, Deus responde. Deus sabe que nós somos boca suja, que somos pecadores. Ele conhece as intenções do nosso coração. O Senhor Deus conhece os nossos pecados que ainda nem foram cometidos, os pecados ocultos. Contudo, nós temos a informação de que o Senhor repreende Satanás. E tem uma expressão aqui que assusta, né? O Senhor, olha aí o versículo de número 2. Quer falar, Paulo? Cadê o microfone? Vem cá, diácono, por gentileza. Isso, vai lá. Veio um pensamento em mim aqui agora, queria que talvez seja só meu esse dilema aí. Esse dilema. Se o Satanás foi jogado antes da fundação do mundo, né? antes da criação da terra, do mar, das árvores, de todo. E a Bíblia cita que ele foi jogado na terra. Como que diz que ele foi jogado na terra se Deus criou a terra depois? Eu não sei. Eu sei que esse ser, de maneira misteriosa, aparece lá no Jardim do Éden. Nós não sabemos qual foi o tempo cronológico da história depois da criação, para enganar Eva. Essa é a informação que eu tenho. E eu também tenho a informação no Apocalipse que ele foi expulso para a terra mesmo. Eu já fiz essa pergunta, Paulo. Por que não foi expulso para Marte, que é um outro planeta, onde os cientistas querem ir para lá para ver se tem vida e morar lá? Por que não expulsou para lá, expulsou para a terra?
Aliás, quando o Senhor Deus perguntou para ele, de onde vens? Ele falou, de rodear a terra e de passear por ela. Então me parece que o foco de Satanás depois da queda, eu não consigo explicar detalhadamente sobre o porquê, é a terra. Eu penso que é por causa daquele ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso mostra que ser vivo, ser humano, só no planeta Terra. Eu não acredito que exista seres humanos em outros planetas não, tá bom, meus irmãos? Sim, Paulo. Porque antes de criar ele era um anjo, depois que ele rebelou-se e foi jogado. Sim. Foi jogado, né? Mas a terra ainda não existia. Pois então, Depois eu posso pesquisar isso com calma. Mas é curiosa a pergunta, é um dilema, né? Então deixa eu ler o versículo 2 novamente. Está lá, meus irmãos. Mas o Senhor disse a Satanás, esse ser perverso, enganador e opositor: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém. Bom, por que não falou o Senhor que escolheu a Josué? A Jerusalém. A Jerusalém aqui, meus irmãos, não pegue somente a cidade que vai ser reconstruída, a cidade geográfica. Sim, está apontando para ela. Mas Jerusalém aqui é um símbolo do povo de Deus, que ultrapassa a geografia daquela região. O Senhor que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Quando fala não é este um tição tirado do fogo, aí sim se refere a Josué. Mas se refere ao povo que ficou 70 anos no cativeiro. Aquele cativeiro era como uma grande fogueira que estava consumindo o povo. Pensa uma fogueira e todos vocês como gravetos. E vai sendo jogado lá. A tendência do fogo é deixar você cinza, virar cinza, carvão. Mas o Senhor Deus está dizendo, 70 anos foi uma fogueira para consumir esse povo, mas eu limitei o fogo, e eu tirei esse povo de lá como se tira um tição do fogo. Esse é o simbolismo aqui. Então, em outras palavras, o Senhor Deus está dizendo para Satanás, quem és tu para querer se opor a mim, àquilo que eu já determinei? Ele é um tição, é verdade, é um pecador, é verdade, porque eu disciplinei, mas eu também mando e eu também tiro de lá a hora que eu quiser. Que tapa na cara de Satanás aqui, hein, irmãos? Que tapa na cara. Só queria falar, irmã. Amós também, né, faz referência a tição, no capítulo 4, no versículo 11, ele faz... Então, peraí, vamos ver lá. Amós 4, 11. 11, ele faz também referência... Vê se consegue colocar para referência... nós aí a referência de Amós, é um outro profeta, capítulo 4, isso, 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Sim, não pode continuar o comentário. Não, era esse a referência. Só ia ler o versículo. Exatamente. E você sabe que aqui nós temos aquele exemplo que tem a musiquinha para as crianças aí, quando o Senhor Deus falou, sai daí e nem olhe para trás. E o que é que aconteceu, né? A esposa de... Oi? A esposa de Ló lá virou uma estátua de sal. E nós entendemos que aquela mulher não tinha um coração 100% com Ló. Ali tem uma grande lição para os casados. Porque se ela tivesse um coração 100% com Ló, ela iria obedecer à ordem do marido que dizendo, minha querida, me segue porque eu sou o teu protetor. Eu estou aqui para te guiar. Mas ela achou que ela tinha independência, ela deu uma olhadinha para trás, se entende-se, e virou uma estátua de sal. Não é isso que o texto diz lá? Nós não temos as falas de Ló depois disso. Mas eu entendo, meus irmãos, modernamente falando, que Ló deve ter pensado assim, antes sal do que mal acompanhado. Mas voltando aqui para o nosso texto. Então o Senhor Deus escolheu Jerusalém. Volta lá para Zacarias capítulo 2. Eu não sei nem por que eu fui falar isso da mulher de Ló. Zacarias 2, então está aí. Detalhe, meus irmãos, o Senhor Deus escolheu Jerusalém não por mérito de Jerusalém. Você tem que ter isso em mente. Não há mérito no povo. Não há
nenhuma identificação de que atraia a ação amorosa e graciosa de Deus para agir em favor do povo. Aqui, meus irmãos, é graça, puramente graça. Por isso é que Satanás acusa, porque ele sabe que o povo não merece. O que o povo merece é ser torrado na fogueira. Deuteronômio capítulo 7, por gentileza, versículos 7 e 8. Deixa eu ler esses versículos aqui com vocês. É o versículo 7. Isso aqui é o livro da repetição da lei, por mão de Moisés, a mando de Deus. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, falando da nação de Israel. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Aquela libertação do Egito não foi porque Deus viu alguma coisa boa naquele povo. Foi misericórdia, meus irmãos. Foi graça. Não porque esse povo era um povo, ainda que nós temos os números, não saiu muita gente de lá, mas era um povo significante, por assim dizer, diante das outras nações. Mas Deus estava com esse povo. Então, o Senhor não vos tomou por serdes poderosos na terra, nem numerosos. Meus irmãos, é assim até hoje. Nós somos um povo sem muita força na sociedade. Nós somos um povo sem muita influência. Nós somos um povo vulnerável na sociedade. Fácil do inimigo se levantar e fazer a gente correr. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Exércitos, que está do nosso lado. E se Ele é por nós, meus irmãos, qual é a nossa confiança? Vocês lembram de Romanos capítulo 9? Romanos 9,16. Vamos lá. O apóstolo Paulo escrevendo, está lá. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Depois vocês leiam com calma o contexto de Romanos 9. Alguém já disse aí, eu concordo, que Romanos 9 é a criptonita dos arminianos, que pensa que tem alguma vantagem em tomar uma decisão em favor de Deus. Não tem, meus irmãos. Estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Agora, se você tem vida, foi Ele que te deu vida. Isso é tão claro nas Escrituras. Um morto não tem como decidir. Um morto não pede nada para ninguém. Um morto não consegue ouvir elogios de ninguém. Um morto precisa de um milagre para poder voltar à vida. E nós estamos falando aqui de algo espiritual, meus irmãos. Que Paulo usa o exemplo físico de uma pessoa morta. Então está aí, não depende de quem quer, de quem corre. Aí alguém vai dizer, então vocês são daquela igreja que não precisa fazer nada, é só ficar de braços cruzados. Bom, quem é da nossa igreja sabe que não é isso. Ele nos deu vida, e vida para quê, meus irmãos? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês aqui. Então vamos lá. O Senhor Deus repreende a Satanás, né? Coisa boa. Ei, Senhor, continua repreendendo ele mesmo, Senhor, porque de vez em quando ele se levanta aí diante das autoridades. De vez em quando a gente vê alguns juízos por aí, que a gente vê Satanás na face deles. E aí o Senhor Deus é que repreende ele. Então, a repreensão a Satanás não é baseada na inocência de Josué, mas na escolha soberana do próprio Deus. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Então, qual é a lição que nós já podemos tirar aqui para ir para o segundo ponto, meus irmãos? Lembre-se de você como servo do Senhor Deus. Se for acusado, mesmo quando somos acusados e lembrados dos nossos erros, muitas vezes, de vez em quando, a nossa consciência faz isso, porque Satanás nos oprime, ele não pode nos possuir, mas ele pode nos oprimir. Lembre-se que Deus pode te defender e te restaurar. De fato, você é pecador, mas contigo, Senhor, porém está o perdão para que te temam. Então, é a primeira lição aqui, tá bom, meu irmão? Acusador sempre haverão, mas lembre que você tem um advogado junto diante do Senhor Deus.
Jesus, o justo. Vamos lá, versículo 3 a 5. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui até o final. A prova de que nós somos pecadores vem aí, com a apresentação das vestes sujas de Josué. Olha o que diz o texto. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Pensa essa cena mesmo. Alguém sujo diante de um ser imaculado, de um ser puro. Versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Versículo 5. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Não sei se vocês estão entendendo, meus irmãos, isso aqui é uma visão que Deus deu a Zacarias. Josué, ainda que é o sumo sacerdote, vocês sabem que o sumo sacerdote é aquele que entrava naquele lugar santíssimo, para poder fazer expiação pelo pecado dele primeiro e depois do povo. Há quem diga na tradição, eu não tenho isso confirmado, de quando ele entrava lá, ele entrava, isso é tradição, tá bom, meu irmão? Com a cordinha na cintura, que ele entrava lá, alguém lá para o lado de fora ficava segurando aquela corda e ele tinha um sininho no pé. Porque lá para o lado de fora eles tinham que ficar ouvindo o barulho do sininho. Ó, o sumo sacerdote ainda está vivo lá, fazendo o sacrifício lá. Mas se eles não ouvissem o barulho do sininho, eles poderiam entender que lá na presença de Deus, o sumo sacerdote foi fulminado, morto. E como é que alguém ia entrar lá para pegar ele? Dizem que a tradição é que essa corda na cintura dele é que se ele morresse lá, ninguém entrava lá, puxava ele para fora. Eu não tenho muita certeza disso não. Mas o ponto é, meus irmãos, sumo sacerdote era pecador. Isso é para mostrar, meus irmãos, que hoje, no sacerdócio universal dado a nós por Cristo, o único sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não há um ungidão no meio do povo, para dizer, esse é o homem que está numa redoma de vidro e ele não é pecador. Porque de vez em quando a gente vê por aí líderes que se colocam como homens que não pecam. Eles quase que são as santidades encarnadas na terra. Tudo que ele toca é abençoado, como se o poder estivesse só nele. E o povo escravizado, atrás de migalhas. Meus irmãos, em Cristo isso acabou. Na verdade, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote também tinha vestes sujas. Vocês lembram do profeta Isaías? Quando ele entrou lá no templo e ele contemplou aquela visão gloriosa do Senhor Deus assentado no alto e sublime trono. Qual foi a reação dele? Ai de mim. Meus irmãos, nós estamos falando de um profeta. Profeta Isaías, escreveu muito. Na Bíblia, os escritos dele é considerado um mini evangelho ou uma mini Bíblia. E ele disse, ai de mim que vou perecer ou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Numa tradução mais contextualizada, um homem de boca suja. Se fosse hoje, nessas igrejas aí que andam atrás de profetados, vai, não profeta, que boca suja nada, você é profeta de Deus, você é boca de Deus. E você, uma boca suja. E ai de mim, se não houver uma intervenção divina, eu vou morrer. E aí vocês lembram que o Senhor Deus com uma tenaz pede o anjo para tirar uma brasa acesa e toca onde, meu irmão? Nos lábios. Meu irmão, brasa na boca. Você já encostou uma brasa na sua boca? Dói. Dói. Isso é para mostrar que confissão de pecado, arrependimento, reconhecimento da nossa miséria, dói, meus irmãos. Porque foi isso que causou a morte do nosso Salvador. Foi isso que fez com que o nosso Salvador sangrasse até a morte na cruz. Os nossos pecados. Vamos lá. Então, as vestes sujas e as vestes limpas. Olha a graça aqui. Se há pecador, há solução para o pecador. Na quarta-feira nós fizemos um estudo bíblico aqui, falando exatamente disso, meus irmãos. Não sei se eu posso repetir a cena.
Nós, meus irmãos, nas mãos do Senhor Deus sujo, nós somos como um inseto repugnante numa fogueira. A fogueira acesa embaixo de nós e o Senhor Deus segurando. Aquele ser repugnante por causa do pecado. Às vezes a gente fica imaginando assim, por que o Senhor Deus não solta e a gente cai logo na fogueira? Porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é Deus gracioso. Ele poderia fazer isso, e condenação eterna. Mas não, meus irmãos, existe vestes limpas. Ah, que coisa maravilhosa, meus irmãos, que graça bendita. É isso aqui que traz vida para a igreja, de você saber que você é um miserável pecador e o inferno te aguarda, mas Deus resolveu essa grande catástrofe na nossa vida. E Ele já fez isso, meus irmãos, há quase 2000 anos. O nosso maior problema já foi resolvido na cruz. Vestes limpas, as vestes santas de Cristo. Por isso é que Josué estava com roupas sujas, símbolo do pecado, e aí então agora nós temos a ação graciosa de Deus. Aqui na nossa teologia, meus irmãos, justificação. Diante do Senhor Deus nós somos declarados limpos, justificados, declarados, não tornados. Tá bom? Guarda isso. Ninguém se tornou justo diante de Deus. Deus nos declarou justo por causa de um outro justo, que foi Cristo. Então, primeiro vem transformação declarada. Aqui, meus irmãos, isso aqui é muito importante eu falar. Essa doutrina é muito importante. Não é primeiro transformação interna. Isso foi feito fora de nós, meus irmãos. Romanos 3, 23, Paulo trata disso aqui com muita propriedade. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo falando da justificação, ele diz assim. Romanos 3, 23. Pode ser o 24, por gentileza. Aí está todos os pecados, nós já sabemos. E o 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, redundante, né? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É graça, meus irmãos, maravilhosa graça do Senhor Deus. 2 Coríntios 5, 21. Veja esta ação aqui que Paulo apresenta, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, a vinda de Cristo a este mundo foi para se fazer maldito no nosso lugar. Ele se tornou um malfeitor. Aliás, o texto diz que ele foi contado com os malfeitores. Tinha um malfeitor numa ponta, um malfeitor na outra ponta e no meio um outro malfeitor. Mas malfeitor porque ele assumiu esta maldição, se fazendo pecado em nosso lugar. Meus irmãos, então as vestes sujas de Josué, que simboliza o povo, representa a culpa e o nosso pecado que foi imputado. Paulo aqui falando sobre Satanás, que estava lá enganando Eva. Ali, meus irmãos, nós tínhamos toda a liberdade de viver uma vida santa diante do Senhor Deus. Mas Satanás, enganando Eva, fez com que ela induzisse Adão a quebrar a lei, e Adão quebrou. E aí então o pecado de Adão foi imputado a nós, a raça humana. Sabe o que significa imputação, né? Imputação é algo que foi imposto sobre nós. Porque alguém diz assim, eu não tenho culpa de nada não, a culpa é de Adão e Eva que estavam lá. Lê do engano, o pecado foi imputado a você. Você já nasce pecador. Se você me perguntar assim, pastor, o que é que uma pessoa faz para ir para o inferno? Ela não precisa fazer nada. Ela já nasce passos largos indo para o inferno, porque ela é pecadora. Mas Deus, meus irmãos, vestes limpas. E aí então agora, a justiça de alguém é imputado também em nós. E agora há perdão e há purificação.
Mesmo, que visão que que Zacarias está tendo. Da desgraça, da miséria, da derrota do povo, mas de um Deus que decide, como que um tição sendo tirado do fogo. Não vai consumir até o final. Vai ser chamuscado, porque o pecado é isso mesmo. Ele marca, ele mancha a nossa vida, mas Deus tira de lá. Eu disse para vocês, e como lição, para vocês lerem a biografia de Susanna Wesley, mãe de Charlie e John Wesley. Eu não sei quantos aqui pesquisaram. Pesquisou, minha irmã? Muito bem. Viu lá que é uma mãe piedosa, uma mãe guerreira, que teve 19 filhos e que 9 desses filhos morreram antes de chegar entre 3 e 4 anos, e numa dificuldade imensa, criando 10 crianças. E o pai, esqueci o nome do marido de Susana lá, era um pastor, mas ele tinha muitas dificuldades com as autoridades da época, eu estou falando da Inglaterra passada, e ele tinha muitos inimigos, e conta-se de que o incêndio na casa deles foi provocado por seus inimigos. E um dos incêndios, foram 2 incêndios que eles sofreram. O último foi mais dramático, porque quase que as crianças morrem. E esse último aí é que marcou a vida de John Wesley, um menino de 5 anos que foi esquecido na casa e quase morreu. E alguém corajosamente foi lá, subiu e salvou essa criança. Essa mãe desesperada, pensando que o filho já estava todo torrado lá dentro, tamanho as chamas que se levantou na casa, conseguiram tirar o menino com vida. Quando ela viu o menino, ela lembrou de Zacarias capítulo 3, versículo 2. Esse menino é um tição tirado do fogo. E de fato é isso mesmo. John Wesley era um menino bem travesso, mas depois que ele cresceu, meus irmãos, leia a biografia de John Wesley. O movimento que ele criou na Inglaterra, o movimento metodista. Lamento dizer que hoje isso se perdeu. Lamento dizer. Mas, Diácono William, não, dá o microfone lá para sair. Samuel Wesley, muito bem, obrigado, Diácono, é isso mesmo. Samuel Wesley tinha a ideia de que ele iria revolucionar e deixar um marco na história do nome dele. E ele não conseguiu, mas ele conseguiu deixar um marco no nome do filho dele. Que ele nem imaginava o que Deus iria fazer com esse menino que foi tirado do fogo. Um tição tirado do fogo. Depois vocês leiam a biografia lá de Susanna Wesley, uma mãe dedicada. Era uma mãe de oração, meus irmãos, uma dificuldade, numa época que não tinha carro, não tinha cartão de crédito, não tinha muita facilidade financeira, mas uma mulher de oração. Uma mulher que a casa deles não tinha nem porta no quarto. As crianças, você sabe como é que a casa tem muita criança, né? Para você se concentrar para orar é uma dificuldade. E essa mulher criou um trono na sala dela de 1 hora debaixo do avental dela, que ela cobria a cabeça para ter um momento de oração. E ela colocou isso como critério da vida dela. E foi através dessas orações, meus irmãos, que Deus usou poderosamente os filhos dela. Depois vocês leiam. Uma mulher de oração. Mas vamos voltar para cá. Então, vestes limpas, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é saber que você tem um Deus no céu que você pode clamar por Ele. E isso aqui, como eu disse, aponta para a justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Uma doutrina muito querida para nós aqui, tá bom? Qual a lição que nós podemos tirar? Voltando para Zacarias 3, de 3 a 5. Meus irmãos, lembre-se de uma coisa. Deus não apenas nos perdoa, mas nos dá uma nova posição diante dele. Nós somos nova criatura. Não é só ele te perdoar e você dizer, graças a Deus não há mais condenação e que bom. Não, mas agora ele exige de você uma nova postura diante dele, porque ele é um Deus santo. Josué, você agora foi tirado dessas vestes sujas e foi te dado umas vestes limpas. Agora você tem uma postura diante de mim, Josué. Então é mente renovada. Já estou dando uma dica aí para o nosso acampamento. Daqui a pouco nós vamos falar do nosso acampamento. Vamos ver lá, um reset. Não sei se vocês sabem o que é isso. Você dar um reset na sua vida significa um recomeço, mudar hábitos, ajustar rotas. Pode indicar
uma pausa para reorganizar pensamentos e atitudes. Josué, agora você tem uma nova visão de mundo. Não tenho dúvida disso. Ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. O nome aponta para isso. Quando Jesus vem, o anjo mandou colocar o nome de Jesus, é uma representação de Josué. Porque Josué no hebraico significa salvação. Não foi à toa, né? Foi por isso que Deus escolheu Josué para conduzir o povo para entrar na terra prometida. Um Jesus do Antigo Testamento, é um símbolo. É assim, minha irmã Efigênia, a senhora acertou na mosca, como diz aí. Versículos 6 e 7, deixa eu ir lá correndo que a hora não para. Bom, eu disse que agora você tem uma nova postura, né, Josué? Josué, você não tinha mérito nenhum em mais, Josué. Satanás te acusando, Josué. Isso me faz lembrar de Pedro. Pedro, Satanás pediu para te cirandar, Pedro. Não pensa que você é alguma coisa não, porque eu roguei ao Pai para que a tua fé não seja esfacelada. Porque não há poder em você, Pedro, ainda que é um apóstolo. Eu roguei ao Pai por você. Aqui é a mesma coisa, Josué, ainda que você é um sumo sacerdote, mas Josué, Satanás quer te pegar. Mas o Senhor, oi? A palavra lá, peneirar. E agora você está com vestes novas, Josué. Você agora está, como é que eu vou dizer? Protegido, Josué. Saiba qual deve ser a sua atitude. Vamos lá, versículos 6 e 7. Oi? Só queria falar sobre o turbante. Muito bem, que é uma vestimenta, né, para poder do sumo sacerdote, porque é um símbolo que ele estava com as vestes aparentemente dele, da visão dele. Agora você vai estar com as vestes que eu dou para você. É o que Paulo fala em Efésios. Você se despir do velho homem e se revestir do novo. As vestes que Cristo dá para você são as vestes de Cristo, é símbolo. O turbante ali é um símbolo que ele tinha de autoridade. E isso está falando para o povo, ele representa o povo. Muito bem lembrado, minha irmã Efigênia. E o turbante aqui, branquinho, não é? Mas deixa eu ler o versículo 6 e 7. Versículo 6. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Prestar atenção, meus irmãos. É graça, mas há responsabilidade. Porque há aqueles que dizem assim, vocês são daquela igreja que crê na predestinação, então ninguém precisa fazer mais nada, Deus já determinou tudo. E não conhece, meus irmãos, a teologia bíblica. De maneira que eu não sei explicar. Não existe uma tensão entre soberania de Deus, que é Ele que escolhe, é Ele que elege, é Ele que predestina mesmo, mas existe responsabilidade. Diz aí, Josué, se você andar nos meus caminhos, você vai governar e você vai ter sucesso na minha presença. Prestar atenção, meus irmãos. O Senhor Deus purifica, mas é como um pai que cuida do filho, que sabe que o filho erra, mas ele vem lá e livra o filho do mal maior, mas diz, meu filho, eu preciso te orientar. É uma exortação, porque eu te conheço. Eu sei o que está no teu coração. É por isso, meus irmãos. Então aqui, nós fomos declarados justos, mas ainda não tornados justos. Nós vamos ser justos só quando estiver no céu. Aqui ainda somos pecadores. Por isso esta exortação. Se andares nos meus caminhos, eu estarei com vocês. Mas se vocês forem rebeldes... Isaías capítulo 1. Deixa eu ler lá o versículo para vocês, rapidinho aqui. Lembrei desse texto aqui. Isaías capítulo 1, versículo 18, se não me engano. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Continua lá.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Continua. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, é assim até o dia de hoje. Se você permanecer firme no caminho do Senhor até o fim, será salvo. Mas se você se desviar, pastor, mas você não é daquela igreja que predestinado, uma vez salvo e salvo para sempre? Sou, com muita satisfação, e eu tenho plena convicção de que o salvo vai perseverar até o fim. Agora, aquele que desviar é porque nunca teve no caminho, saíram do nosso meio, saíram porque na verdade nunca foram dos nossos. Mas vamos voltar para o texto aqui. Então Deus purifica e Deus chama a obediência. O filho obedece à voz do pai. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, tem aqui esta apresentação da doutrina da eleição. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E o versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quem são aqueles que irão realizar boas obras? Aqueles que foram criados em Cristo Jesus. Por isso é que Tiago disse: meus irmãos, cadê a fé de vocês? Cadê a evidência de que vocês foram criados em Cristo Jesus? Porque a fé, que é um dom que foi dado para vocês, produz obras e boas obras. Agora, se essa fé não está tendo boas obras, então não é fé verdadeira. Aliás, não é fé nenhuma. Ela está morta. Diz lá que Deus fez isso, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, que coisa, que vergonha para nós. Até as nossas boas obras já foram criadas por Deus muito antes. E nós estamos falando aqui de obras que glorificam o Pai, obras do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo em nós, que desenvolve em você boas obras. Então, na nossa visão, obediência é fruto da graça. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque é resultado da minha salvação. Eu já fui salvo e agora eu obedeço. Então, se existe um cristão que é rebelde, que não obedece, eis aí a evidência de falta de quê? Estou com medo de falar, né? Ou de salvação. Se forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É para causar medo, né, meus irmãos? Mas não, é para consolar o coração do salvo aqui. Então, santificação na vida do crente flui da justificação. Primeiro justificação, depois santificação. Nunca o contrário, tá bom? Então, a lição que eu posso tirar aqui é: primeiro, graça. Deus purifica. Ele pede para você tirar as vestes e Ele tem as vestes para te dar. Você não tem dinheiro para comprar vestes limpas. Ele já tem as vestes. E aí então Ele exige responsabilidade nossa de viver de forma fiel. É uma alegria para o nosso coração servir a Deus, meus irmãos, com fidelidade. E para encerrar, aí, irmã Efigênia, o renovo. Olha como é que essa visão é gloriosa mesmo. E no final eu vou tirar algumas lições para nós aqui, bem mais práticas. Versículo de número 8 a 10. Deixa eu ler rapidinho lá. Zacarias 3, 8 a 10. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, homens de sinal, homens que são exemplos, são notáveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, estão 7 olhos. Número 7 é significativo. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos,
e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Eu vou explicar isso daí. Versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Ação missionária, meus irmãos, avanço do Evangelho. Pois bem, aqui eu acho que está claro, a irmã Efigênia adiantou para nós aí, é isso mesmo, aqui nós vemos claramente Cristo no centro. O renovo aqui aponta para a vinda do Messias. Deus fala do meu servo. Eis que eu farei vir o meu servo. Então ele ainda não tinha vindo. Ele ainda iria vir. O renovo aqui é uma ação messiânica, meus irmãos. Isaías capítulo 11, versículo 1, por gentileza. Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está falando de quem aqui, meus irmãos? Ainda não. Aqui está falando de Davi. Jessé, pai de Davi. Que de Davi, da tribo de Judá, vai vir um filho de Davi, que vai sentar no trono de Davi e vai reinar eternamente. Profecias. Jeremias capítulo 23, versículo 5, por gentileza. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Agirá sabiamente? Não, só até o versículo 5. Às vezes, meus irmãos, nós focamos só nas decisões errôneas de Davi, e Deus não escondeu isso. Quantas bobagens o rei Davi fez. Mas ele é conhecido na nação de Israel como o rei Davi. Ele adulterou, ele induziu um assassinato, ele foi aquele a quem provocou 70 mil mortes em Israel, devido a uma desobediência de mandar levantar um censo. Aqueles 70 mil homens que morreram foi por causa da atitude arrogante de Davi. Ele era prepotente, ele mandava mesmo, ele era rei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas contudo, era um homem segundo o coração de Deus. Mas o ponto aqui não é o rei Davi, é aquele que iria reinar no trono de Davi, Cristo. Esse sim, sabiamente, sem nenhuma mancha no seu caráter, mas assumiu a nossa mancha. Muito bem, meus irmãos, então, deixa eu partir para o final aqui. Vocês viram aí que foi dito, voltando lá para Zacarias, o Senhor Deus, eu vou remover a iniquidade da terra num só dia. Remover a iniquidade da terra num só dia? Meus irmãos, isso aqui aponta para a ceia do Senhor. A obra que Cristo fez foi uma só, e eficaz, e foi assim de maneira cabal. Não, a obra que Cristo fez, ela não se repete quando se ministra a ceia. Quando nós estamos realizando a ceia do Senhor, nós não estamos de novo vendo Cristo sendo sacrificado, como tem uma grande religião aí que ensina dessa maneira. Cristo novamente nos elementos sendo sacrificado. Não, meus irmãos, aponta para a obra que o Senhor Jesus iria realizar de uma vez só por todas. Apontando aqui para a obra substitutiva dele. Isso já aconteceu na cruz. Já aconteceu. Então, a ceia para nós não é apenas um memorial, é um alimento espiritual de Cristo, meus irmãos. Em nós sim nos alimentamos de Cristo, mas espiritualmente, não o Cristo físico. Então aqui aponta para a doutrina da expiação eficaz, definitiva. Cristo realmente remove o pecado dos eleitos. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Eu tenho ali 3 minutos, meu irmão, para ir para... Rapidinho, Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta, a oferta era ele mesmo, aperfeiçoou para sempre
quantos estão sendo santificados? Muito bem, meus irmãos, as crianças estão chegando aí, os adolescentes. Deixa eu só mostrar para vocês o que significa a pedra. Eu acho que alguém ia perguntar aí sobre a pedra com 7 olhos. Volta lá para Zacarias capítulo 9. Se você tiver alguma dúvida, diz lá, Zacarias capítulo 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Pedra com 7 olhos, meus irmãos. É uma figura até esquisita. Isso aqui é símbolo. Isso aqui aponta para Cristo. O fundamento, a pedra angular, a plenitude da ação do Espírito. 7 aqui é um exemplo da ação do Espírito Santo, o Espírito perfeito. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Cristo é o fundamento da restauração, meus irmãos. Cristo. E versículo 10. E aqui eu quero tirar essa lição. Naquele dia, quando a pedra for ser posta, diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Meus irmãos, isso aqui aponta para a obra da crucificação, sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. Só depois da ascensão que essa profecia foi cumprida. Quando então agora dada a ordem aos discípulos, dizendo: vocês podem ir até os confins da terra, porque agora a pedra está posta. Então, meus irmãos, aqui o Senhor Deus mostra para Zacarias, nessa visão gloriosa dele, a salvação que já estava posta. Aqui Deus já tinha um plano maior de salvação. A salvação não era só para o judeu reconstruir a cidade e o templo. Está falando do povo dele. Então, as lições aqui, porque nós vamos participar da ceia. Todos nós aqui sofremos acusações. Mas a lição é, meus irmãos, Deus nos defende das acusações. Deus. Talvez você não vai ter defesa aqui na terra de ninguém, mas saiba que diante de Deus, nos céus, você tem alguém que é o seu defensor. É alguém que te defende, dia e noite. Quando alguém te acusa diante de Deus: você é um pecador, o Senhor Jesus fala assim: é verdade, Pai, é pecador mesmo, mas olha aqui as minhas mãos, olha aqui o meu lado, foi por isso que eu fui lá, para morrer por causa daquele pecador. Restaurar. Nunca carregue culpa, meus irmãos. Tira o fardo da culpa das suas costas. Você não precisa ficar se condenando, porque já nenhuma condenação há. Eu sei que você fala assim: mas pastor, eu estou lutando com esse meu pecado, e eu prometo com sinceridade que eu vou abandonar ele, mas quando eu vejo que o que Cristo fez na cruz é suficiente para te perdoar, sempre lance ao pé da cruz o teu pecado. Segundo, Deus transforma a nossa condição de miserável. Ele tira as nossas vestes sujas e nos dá uma nova identidade. Em Cristo já nem vivemos mais, irmãos. E por último, a salvação faz parte de um plano maior, desde o Antigo Testamento. Lembre-se disso. Eu não sei quando Cristo vai voltar, meus irmãos, a segunda vez. Mas saiba que nós estamos dentro, ou inseridos dentro da história da redenção, de um plano muito maior de salvação. Deus está salvando muitos, meus irmãos, nesta terra. E Ele chama a cada um de nós para fazermos parte desta grande salvação. Ele nos usa, Ele chama-nos como companheiros para poder anunciar tão grande salvação. Bom, e aqui eu encerro. Uma frase para ficar aí marcado para você. Zacarias 3 é uma antecipação vívida da justificação pela graça somente, fundamentada na obra substitutiva do nosso Salvador, o Senhor Jesus, e aplicada soberanamente por Deus, pelo Espírito Santo, aos eleitos. Só serão salvos aqueles a quem Deus quiser tirar as vestes sujas. E Ele tem tirado as vestes sujas de muitos por aí, meus irmãos. A pergunta que eu faço é: você já é alguém
que já está de vestes limpas? Se já está, isso é realidade no seu dia a dia? Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, nesse momento. Eu sei que eu fiquei falando, a hora estourou. Alguma pergunta, meus irmãos, ou algum comentário? Tem aqui 2 minutinhos para a gente encerrar. Sim, Diácono Douglas.